Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus em relação à Palavra da Cruz. E este é o segundo vídeo para a honra e glória do nosso Deus. A Palavra de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele diz que sem o novo nascimento é impossível ver o reino de Deus. Sem a regeneração é impossível entrar no reino de Deus. Isso é uma palavra do próprio Jesus com relação ao mestre Nicodemos. E todos nascemos com uma natureza perversa. Todo ser humano nasceu com uma natureza pecaminosa. E é impossível alguém entrar no reino de Deus sem primeiro não nascer de novo. Temos que nascer de novo para podermos entrar no reino de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 3, uma resposta do Senhor Jesus ao pastor Nicodemos, ao teólogo Nicodemos, ao mestre, ao príncipe Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se a própria palavra de Deus está dizendo que aquele que não for regenerado não tem o privilégio de entrar no reino, de ver o reino de Deus, imagina entrar no reino de Deus. Nicodemos era um homem probo. Nicodemos era um homem que, aos olhos da sociedade, ninguém via mácula nenhuma naquele homem. Mas quando Jesus Cristo olhou para Nicodemos e não para a sua fisionomia, não para a bagagem que Nicodemos tinha, mas quando Jesus Cristo olhou para o seu coração, Jesus Cristo viu coisas que só Ele pode enxergar, coisa que o ser humano não pode ver. E é isso que nós vamos tratarmos esta noite com relação quando Deus olha para o nosso coração, por mais que possamos viver dentro de uma igreja católica, uma igreja protestante ou mesmo no espiritismo. E vamos ver o que Deus viu na pessoa do Senhor Nicodemos, tendo toda esta bagagem. Um dia eu fui fazer um exame no meu joelho, de tanta dor que eu não aguentava mais. E ali foi feito um diagnóstico. E nesse diagnóstico, o médico descobriu o problema. Era com relação ao joelho, que eu tinha que passar por uma cirurgia. Houve o diagnóstico e ele disse: Amaury, o seu joelho está danificado, mas tem a solução. E a solução é você entrar na faca, no bisturi. E foi feita a cirurgia. Quando chegamos diante de Deus, Deus faz o diagnóstico e ele descobre qual é a doença.
A doença do ser humano sem a pessoa de Cristo é a perversidade, é a iniquidade. Mas Deus tem a solução para esse câncer que se chama a perversidade, a iniquidade do homem. E a cura é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo vivendo em nós. E em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus viu algo no coração do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso Deus enxergou na pessoa de Nicodemos. Por mais religioso que ele fosse, Deus descobriu que o coração de Nicodemos era pecaminoso. Mas a Bíblia diz que naquela noite Nicodemos não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Jeremias, falando para o povo de Deus, no capítulo 17, no versículo 9, Jeremias foi muito contundente quando Jeremias retratou para aquele povo que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus que conhece o teu coração e o meu coração. Então, não devemos nos enganar a nós mesmos, vivendo atrás de uma religião, sem passar pelo crivo da cruz. A cruz, ela nos leva a morrer no corpo de Cristo. E quando nós cremos nessa morte, nós cremos também que fomos ressuscitados em novidade de vida. E o coração traz esse engano. O coração é traiçoeiro. Jesus Cristo, falando para aquele povo em Mateus capítulo 15, versículo 19, é do coração que procedem os maus desígnios, como homicídio, como adultério, parte de um coração perverso, parte de um coração não convertido, parte de um coração não regenerado. Como podemos alcançar o reino de Deus se não crermos nas nossas transformações em Cristo Jesus? O rei Davi, ele traz uma declaração para o homem pecaminoso. Ele diz que é como uma serpente venenosa. E no capítulo 58, versículo 3, os maus se desviam. De onde é que vem essa maldade? Do coração. Desde o seu nascimento, são rebeldes e mentirosos desde o ventre. Ou seja, já nascemos com essa natureza pecaminosa, já nascemos com essa natureza caída, já nascemos com essa natureza adâmica. E a religiosidade do século 21, esse evangelho que as pessoas traz de periferia, levando salvação sem realmente ter uma experiência de regeneração em Cristo Jesus. O versículo 4, o veneno deles é como o veneno de serpente. São surdos como a naja, como a cobra que
que tapa os ouvidos para não ouvir. E Tiago, ele diz que esse veneno é mortífero. Ele mata. Em Tiago capítulo 3, versículo 8. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João 8,44, vocês são filhos do seu pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi um assassino quando começou. Porque no diabo não há verdade. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, é por isso que, assim como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, por meio de Adão, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade. Sem novo nascimento não há possibilidade do homem ver o reino de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, pois não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o que é bom e nunca peque. Todos nascemos com essa natureza. O salmista Davi, mais uma vez, ele reconheceu de onde ele tinha nascido. No capítulo 51, do versículo 5 de Salmos, Davi reconhece. E é isso que nós, meus irmãos e ouvintes, devemos termos essa consciência de reconhecermos que nascemos em pecado. E ele diz: eu reconheço de onde eu nasci. Eu nasci na iniquidade e em pecado fui formado. Foi formado no ventre da mãe. Ele não teve culpa. Não teve culpa de ter nascido daquela forma. Isso veio do DNA de Adão e Eva. Lá eles pecaram porque não deram o devido ouvido à palavra de Deus. Negligenciaram, desobedeceram a palavra de Deus, deram ouvidos à mentira do que à verdade. Não é isso que está acontecendo com você hoje? Deixando o verdadeiro evangelho para ir para outro evangelho que não é o evangelho de Cristo? Assim está escrito: não há nenhum justo, nem sequer um. Romanos 3, 10. E no versículo 23, pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Eu quero concluir com Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora nada de bom, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não tenho a capacidade de realizá-lo. Versículo 19, pois não faço o bem que quero, mas o mal que está no meu coração, que habita no meu coração, que não quero, é o que pratico. O versículo 20, se então faço o que não quero, já não sou quem o faz, e o pecado que mora em mim. Paulo tinha desejo de realizar o bem. Paulo tinha desejo de fazer o bem. Mas o mal que habitava no seu coração, esse ele o praticava. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar no meu e nos vossos corações. Que nós possamos crer verdadeiramente que só por meio da regeneração em Cristo Jesus é que somos transformados de fé em fé para entrarmos no reino de Deus. Que Deus
abençoe a sua palavra e mais uma vez os ouvintes desse segundo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.